Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 5 do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. A regra 5 é a seguinte: não deixe suas crianças fazer nada que faça você não gostar delas. E basicamente, pessoal, ele vai falar aqui a respeito do problema de muitos pais e mães não saberem dizer não a uma criança, ou se recusarem a dizer não a uma criança, se recusarem a colocar limites. E ele diz aqui, de maneira geral, que quando você não diz não a seu filho, no momento que é para dizer não, quando você não o disciplina, quando você não o repreende quando é para repreender, você está simplesmente prejudicando essa criança. Não somente você vai afetar o convívio dessa criança com outras, como também você vai afetar o futuro dessa criança. Nessa regra 5, ele dá alguns exemplos de crianças mal educadas ou de crianças que apresentavam um comportamento irritante e que às vezes isso, na verdade, era resultado da falta de atenção. Elas não tinham atenção, elas eram ignoradas pelos pais delas, ou eram crianças que não tinham limites. Qualquer um aqui eu acho que pode dizer, ou pelo menos boa parte das pessoas já pôde ver, crianças em fila, por exemplo, crianças num shopping ou no centro da cidade, em algum lugar público, fazendo escândalo, crianças em supermercado fazendo escândalo, né, porque simplesmente não foram educadas a se comportar em público. Inclusive ele dá até ele mostra que, ele narra num determinado momento da regra 5 que quando os filhos dele, o Jordan Peterson tem 2 filhos, tá? Uma menina e um menino, que agora já são adultos, já são pais também. E ele conta aqui que quando os filhos dele eram crianças, quando ele ia a um restaurante com os filhos dele e a esposa, os filhos dele chamavam a atenção porque eles se comportavam muito bem, eles eram muito educados, mas havia um segredo aí, né, que Jordan Peterson, havia um detalhe que Jordan Peterson e a esposa não ignoravam. As crianças deles eram bem educadas, na maioria das vezes elas se comportavam muito bem, mas eles sabiam que criança, ela não pode se manter quietinha, comportada o tempo todo. Se você deixar uma criança por um longo período num lugar, com o tempo ela vai começar a ficar agitada, isso é normal. Então, quando ele ia ao restaurante com os filhos deles se comportavam, né, ficavam quietinhos, comportadinhos até uns 45 minutos. Quando o Jordan Peterson e a esposa percebiam que as crianças deles começavam a ficar agitadas, eles sabiam que era hora de se retirar. Eles tinham essa percepção. No tópico selvagem e ignóbil, ele vai mencionar o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Esse filósofo defendia que todo ser humano, ele nascia bom, ele nascia, digamos, incorruptível. E daí ele ia se corrompendo à medida que ele ia crescendo, ele ia se corrompendo através da influência da sociedade. Ele dizia que nada era tão gentil e maravilhoso como o homem no seu estado pré-civilizatório. E precisamente ao mesmo tempo, ele não era capaz de ser pai. Rousseau, que defendia que toda pessoa nascia incorruptível, todo ser humano nascia bom e com o tempo a sociedade iria corrompendo o ser humano, esse mesmo filósofo abandonou 5 filhos num orfanato. Há muitas evidências diretas de que os horrores do comportamento humano não podem ser facilmente atribuídos à história e à sociedade, porque há pessoas que tentam justificar certos comportamentos dizendo, isso é culpa da sociedade, isso é culpa da história. Mas ele vai mostrando que na verdade não é bem assim não. Na página 122, ele fala que crianças precisam ser socializadas. Até os cachorros, eles precisam ser socializados se eles quiserem ser membros aceitos num bando de cachorros. E o mesmo acontece com os seres humanos. Se você é uma pessoa que não sabe socializar, não sabe conviver entre seres humanos, você vai ser rejeitado. Você vai ser posto de lado. Crianças devem ser moldadas e informadas, ou elas simplesmente não vão poder viver normalmente como outras pessoas. Este fato é refletido severamente no comportamento delas. Crianças são profundamente desesperadas por atenção, tanto pelos pares, tanto pelas outras crianças, como pela atenção dos adultos.
Porque uma relação sofisticada e efetiva entre elas e as outras pessoas e vice-versa é vitalmente necessário. Crianças podem ser machucadas tanto quanto ou mais pela falta de atenção incisiva, quanto quando elas são abusadas mental ou fisicamente. Crianças podem ser machucadas quando o pai delas e a mãe delas estão com medo de causar conflito, de chateá-las e daí não as corrigem. E aí não se importam em corrigi-las e as deixam sem liderança e as deixam sem nenhuma direção. Essas crianças são cronicamente ignoradas por seus pares, ou seja, por outras crianças. E isso é porque elas não são crianças divertidas para brincar, de acordo com ele. Crianças que não aprendem a dividir brinquedo, que não aprendem que não devem tomar o brinquedo do amiguinho. Crianças assim são consideradas chatas por outras crianças. E crianças bem educadas não vão querer brincar com crianças assim, com crianças que para tudo, para qualquer coisa faz um escândalo, são crianças mimadas. São crianças birrentas, briguentas, que gostam de morder, que gostam de bater ou de beliscar. Crianças assim, logo logo elas serão rejeitadas por outras. Na página 123, ele abre um tópico muitíssimo interessante chamado pai ou amigo. E ele vai dizer aqui que pais modernos estão simplesmente paralisados pelo medo de que eles podem não ser, em outras palavras, amado, ou eles podem talvez não ter o amor das crianças deles se eles as castigarem. Então tem pai e tem mãe que não castiga o filho porque tem medo que o filho o odeie, tem medo que o filho não o ame. E ele vai basicamente dizer que pai é pai, amigo é amigo. Você não tem que ser amigo, em outras palavras, do seu filho, você tem que ser pai do seu filho, você tem que ser mãe do seu filho. Pais são arbitrários da sociedade. Página 124. Eles ensinam crianças como se comportar e então outras pessoas vão ser capazes de interagir significativamente e produtivamente com eles. Quando a gente educa um filho apropriadamente, a gente tem que entender que a gente também está educando essa criança para se relacionar, para interagir com outros. E a gente precisa fazer com que essas crianças sejam capazes de interagir normalmente com outras pessoas. Isso é um ato de responsabilidade, ou seja, o ato de disciplinar uma criança. Isso não é raiva nem mau comportamento, isso não é vingança por um crime, por uma ofensa. Isso é uma relação cuidadosa de misericórdia e julgamento a curto prazo. Disciplina apropriada requer esforço, esforço real de fato. E disciplina apropriada é sinônimo de esforço. É difícil prestar atenção, cuidadosa atenção às crianças. É difícil entender o que está errado e o que está certo e por quê. É difícil formular estratégias de disciplina e negociar a sua aplicação com outros profundamente envolvidos no cuidado de uma criança. E é justamente por causa da combinação da responsabilidade e dificuldade que qualquer sugestão que constrange a criança ou que limite a criança, ela pode ser entendida como sendo uma coisa que pode machucar a criança. E esse pensamento de que corrigir a criança, dar limites à criança pode prejudicá-la, é justamente esse pensamento que muitas vezes é perversamente bem-vindo. Muitos pais aceitam como se isso fosse uma coisa boa. E ele diz o seguinte, que essa recusa de muitos pais de querer educar suas crianças, de querer dar limites em certas situações, essa recusa, ela é profundamente perniciosa, ela é preguiça. Ela, ao mesmo tempo, é uma ação que é cruel da parte dos pais não colocar limites nas crianças e é algo, digamos, injustificável, é algo imperdoável. Nós presumimos que regras vão irremediavelmente inibir o que deveria ser, digamos, criatividade intrínseca e sem limites de nossas crianças. Mesmo a literatura científica claramente indica, primeiro, que criatividade, além do trivial, é chocantemente rara. E segundo, que limitações estritas facilitam em vez de inibir a conquista criativa. Ou seja, certos limites não inibem a criatividade, é isso que ele está dizendo. Na página 135, ele dá um exemplo, ele pede para que a gente imagine uma criancinha que já está engatinhando e
que essa criancinha repetidamente está batendo na face de sua mãe. Por que ele deveria fazer uma coisa assim? Ele diz aqui que quando, nessa situação hipotética, ou mesmo numa situação real, uma criancinha que ainda está engateando bate na mãe repetidamente, ele diz que isso acontece porque ele ou ela está tentando dominar a mãe, para ver se ele ou ela pode ir longe, pode ir mais além. A criança está o tempo todo testando os limites, até onde ela pode ir. E a violência, depois disso, não é um mistério. Ou seja, se a mãe não impõe limites, se a criança já começa a ter algum comportamento que não é aceitável e repete, o pai e a mãe têm que pôr um limite ali. Porque se deixar, por enquanto, é só um tapinha e depois pode ser algo muito mais violento. Crianças batem primeiro porque a agressão é inata. E claro, ela é mais dominante em alguns indivíduos e menos dominante em outros indivíduos. Porque a agressão facilita o desejo. É insensato pensar que esse tipo de comportamento é algo que deve ser aprendido. Uma cobra não tem que ser ensinada a, digamos, atacar. Isso é a natureza da besta, a natureza da cobra. Correção é melhor cedo do que tarde. Isso é uma coisa muitíssimo verdadeira. Quantas situações ruins poderiam ter sido evitadas se os pais tivessem educado seus filhos apropriadamente? Obviamente, não estou dizendo aqui que todas as crianças bem educadas, em algum momento da vida, não se comportaram mal, não é isso. Mas a chance de uma criança crescer e ser uma pessoa que sabe se comportar bem é muito maior quando essa criança recebe uma educação apropriada. Na página 129, o Dr. Jordan Peterson abre um tópico intitulado Disciplina e Punição. E ele diz que muitos pais modernos ficam aterrorizados com a ideia de disciplina e punição. Muitos pais associaram a palavra disciplina, a palavra punição, à tortura, à repressão, à opressão. Disciplina e punição devem ser levados, devem ser, digamos, administrados com cuidado. Pais que recusam adotar a responsabilidade pela disciplina de suas crianças pensam que eles apenas estão excluindo o conflito necessário para uma educação infantil apropriada. Eles evitam ser, digamos, o cara mal num curto prazo, o cara mal no sentido de eles evitam contrariar a criança, evitam ser chato por um momento, visando um benefício da criança. Quando eles se recusam a se responsabilizar pela educação da criança, eles não estão protegendo essa criança de medo e de dor. Muito pelo contrário. O mundo, a vida, as pessoas, os estranhos, vão simplesmente punir essa criança quando ela crescer com muito mais gravidade do que se o pai ou a mãe resolvesse disciplinar seu filho ou sua filha no momento em que ele ou ela deveria ser disciplinado. Cada criança deve ouvir e obedecer os adultos porque ele ou ela é dependente do cuidado que aquele adulto, aquela mãe, que aquele pai, pessoas já crescidas, que são imperfeitas, mas já cresceram, são adultos. Essa criança depende do cuidado desse adulto. Essa criança depende da atenção, daquilo que o adulto está disposto a dar a ela. É por essa razão que ela tem que obedecer, ela deve obedecer. A gente pensa, na criança deve obedecer o pai e a mãe porque aquele é o pai dela, aquele é a mãe dela. E ele diz, não, a criança deve obedecer e ouvir os adultos porque esses adultos estão dispostos a cuidar dela. Na página 136, ele abre um tópico intitulado Força Necessária Mínima. E ele diz assim que regras não devem ser multiplicadas além da necessidade, ou seja, crianças precisam de regras, mas você não pode impor sobre ela muitas regras, porque isso só confunde, isso complica e pode ser frustrante também, para a criança. Você tem que criar regras e regras simples para que a criança entenda o que você quer e saiba o comportamento adequado. Na página 187, ele dá sugestões de quais regras poderiam ser interessantes para as crianças. Não morda, não chute ou bata, exceto em defesa própria.
Não torture, não faça bullying com outras crianças, ou seja, não intimide outras crianças. Ou então você vai terminar numa prisão. Coma de uma maneira agradecida e civilizada. Então as pessoas vão ficar felizes em ter você na casa delas e vão sentir prazer em alimentar você. Aprenda a compartilhar, então as outras crianças vão querer brincar com você. Preste atenção quando adultos estão falando com você. Então eles não vão te odiar e talvez se dignem a te ensinar algo. Vá dormir apropriadamente e pacificamente, então seus parentes vão ter uma vida privada e não vão ficar ressentidos por sua existência. Tenha cuidado com seus pertences, porque você precisa aprender como e por que você tem sorte de tê-los. Seja uma boa companhia quando algo engraçado está acontecendo, então você vai ser convidado para mais diversão. Haja de um modo que outras pessoas fiquem felizes com você ao redor, e então as pessoas vão querer você por perto. Uma criança que sabe essas regras vai ser sempre bem-vinda em todo lugar. Na página 141, resumindo o que ele diz aqui ainda a respeito da punição, ele fala assim, em outras palavras, que se a gente não pune os nossos filhos, a sociedade irá puni-los. Ou, como dizem alguns, a vida irá puni-los, o mundo irá puni-los. E o mundo, a vida, a sociedade, o estranho, ele não pune os nossos filhos com a mesma misericórdia com a qual nós puniríamos. Entre as páginas 142 e 143, ele fala um pouco sobre princípios disciplinares. Primeiro, limite as regras. Tem que haver regras em que a criança entenda e numa quantidade moderada para que ela possa seguir, porque se nós colocamos regras demais, elas não conseguem cumprir. No mundo adulto, se há muitas regras, nem os adultos às vezes conseguem cumprir todas, imagine uma criança. Princípio 2. Use a força mínima necessária, não ultrapasse o limite. O terceiro princípio seria: pais devem vir em pares. Você criar uma criança é exaustivo, demanda muito, daí a necessidade de dois. Imagine uma mãe sozinha dando conta da educação de um filho ou um pai. Essa pessoa uma hora vai ficar muito cansada, pode inclusive exceder numa punição, pode inclusive fazer alguma coisa errada ou inapropriada. E se houver outra pessoa para ajudar a cuidar daquela criança, fica mais fácil. Eles vão dividindo as tarefas e não vão ficando sobrecarregados. É simples assim. Daí a necessidade dos pais virem em par. Claro, a gente sabe que há exceções. Existem crianças que, infelizmente, ou não tem o pai ou não tem a mãe por uma ou outra situação da vida. Mas o ideal é que a criança tenha os dois, não somente um. Daí vem o quarto princípio, ainda na página 142. E este, ele diz, é o mais particularmente psicológico. Pais devem entender a própria capacidade deles de ser severos, vingativos, arrogantes, ressentidos, raivosos. Os pais devem saber a respeito disso, eles devem ponderar até onde esses tipos de sentimento podem ir, para que eles aprendam a lidar com isso, a equilibrar isso e não, com base neles, educar uma criança, né? E não deixar, melhor dizendo, que esses tipos de sentimento influenciem na criação da criança ou interfiram na criança. Na página 143, o Dr. Jordan Peterson fala a respeito do quinto princípio, aqui do tópico Um Sumário de Princípios, onde ele diz que os pais têm o dever de agir como procuradores, ou melhor, como buscadores do mundo real. Eles tem a responsabilidade de disciplinar a criança e que essa disciplina não vai, digamos, limitar a criatividade da criança, isso não vai tornar a criança menos criativa. Ao contrário, isso vai alimentar a criatividade da criança, vai inclusive aumentar a autoestima da criança. Você pode julgar muito bem o que é apropriado do que é inapropriado. Você pode saber muito bem o que é o trigo e o que é o joio. Você percebe a diferença entre o bom e o mal. E tendo essa clareza, né, tendo a clareza, tendo a sua posição muito bem colocada, muito bem determinada, muito bem compreendida, tendo acesso a você mesmo, sabendo que você é um ser humano que pode ser mesquinho, que pode ser arrogante ou ressentido, você pode dar o próximo passo e você pode fazer as suas crianças se comportarem. Você tem a responsabilidade pela disciplina delas. Você tem a responsabilidade pelos erros que você vai inevitavelmente cometer enquanto você está disciplinando. Você pode se desculpar quando você estiver errado e aprender a fazer melhor. Você ama suas crianças, no fim das contas.
Se as ações deles fazem você desgostar deles, pense no efeito que eles vão ter em outras pessoas, que se importam muito menos com eles do que você. Se uma criança que dá atenção, uma criança que sabe prestar atenção e que pode ser deixada para brincar e que não fica choramingando o tempo todo, que é uma criança engraçada, mas ao mesmo tempo não é irritante, é uma criança que é confiável, essa criança vai ter amigos aonde ele ou ela estiver, aonde ele ou ela for. Seus professores vão gostar dele ou dela, bem como os pais das outras crianças também. Se ele fala de maneira educada com os adultos, ele também vai ser atendido, ele também vai ser ouvido. Os adultos vão ter uma tendência a ter um comportamento positivo com essa criança. Essa criança vai prosperar. Mesmo no mundo frio, hostil e imperdoável, regras claras fazem as crianças mais seguras, mais calmas. E aí ele conclui com a frase que intitula a regra 5. Não deixe suas crianças fazer nada que faça com que você não goste delas. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a regra 6, que é a seguinte: ponha a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.